presidente Bolsonaro tem um problema para perder, que é não é inacreditável não, porque a gente agora já acredita até com alguma tranquilidade. Mas o problema que ele tem para perder, ele acha que todo mundo tem que pensar como ele 100% do tempo. Se não está errado, ou é pior do que isso. É uma dificuldade para entender o conceito de democracia que se reflete em vários das suas atitudes. E ontem, só para fechar com esse assunto, porque foi muito interessante a gente saber ontem que a grande arma que a Marinha tem é o fumacê, né? Foi a grande arma que se apresentou ontem na frente do Congresso Nacional. A grande arma que o Brasil tem, infelizmente, para nos defender é queimar diesel na cara do adversário. É o que a gente viu ontem. E foi... e dá assim não, porque foi uma atividade normal, porque não sei o que, porque acontece todo ano. Todo ano. Quantas vezes você viu esse fumacê na frente do Congresso Nacional e na frente do Palácio do Planalto? Vamos aprender a perder? Todo mundo. 9h59, Jornal Gente de hoje vai ficando por aqui. Voltamos amanhã, quinta-feira, 8 da manhã em ponto. E claro que você continua ligado aqui. Rede Bandeirantes de Rádio. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Presença e relevância. Onde você estava quando o Joesley Batista foi preso? E a notícia é do Joesley Batista, que eu ouvi primeiro na Rádio Bandeirantes. Ouvindo rádio. O que você fazia quando soube do furacão Irma? Ouvi na Rádio Bandeirantes passagem do furacão Irma. Ouvindo rádio. Em qualquer lugar em que você se encontra, ou se estiver em trânsito, você está, você vai, você chega, ouvindo rádio. Meu nome é Carlos Pereira. Felipe Gomes, e a notícia sobre as balas perdidas no Rio de Janeiro. Pô, minha família inteira é de lá. As matérias denúncia do Agostinho Teixeira. A médica que entrava no hospital, batia o ponto e ia para o Hospital Santa Joana. Vi essa notícia na Bandeirantes. Focado exclusivamente na transmissão ou realizando várias atividades. Eu sou a rádio todos os dias. Sou ouvinte diário. Escuto a Rádio Bandeirantes todas as manhãs. Ouvindo rádio. Um radar sempre ligado. Como se fosse possível, olhos que nunca se fecham. É o rádio alerta e você atento. Bandeirantes. É pura rádio. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas. ZYK 569. Transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Olá, muito bom dia para vocês nesse dia 11 de agosto de 2021. Muito bom dia para todos que nos ouvem aqui na Rádio Bandeirantes. Está no ar Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, produção e apresentação, Rose Guglielminetti, Bárbara Guimarães, Marcos Andrade, minha Zezé de Lima. Aliás, parabéns, Bárbara Guimarães, não está aqui no programa hoje, mas faz aniversário. Um ano novo de alegrias para você. A mesa de som é do Leandro Renato, a central técnica do Gil Kleber, e a gente está ao vivo também em bandmulti.com.br, que é o portal da Band+. Ali você se atualiza durante todos os dias. Dá também para nos seguir no YouTube, youtube.com, Rádio Bandeirantes de Campinas, e em 2 endereços do Facebook, facebook.com, Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com, Band+. E participem conosco do Bastidores do Poder, enviando sua mensagem para 97102-1493. 97102-1493. Bom dia, Rose. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Com muitas novidades no programa? As mesmas. Você está renovada, né? Mas aqui os assuntos são os mesmos. Olha, nada mudou, nada renovada, não sei te dizer. Eu gostaria de pegar mais 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias. Ai, como é bom ficar sem fazer nada, Zezé, dormir pra caramba. Mas foi ótimo. Mas estou renovada, assim, estou brincando. A gente começa a semana depois de 9 dias de folga, né? Animada. É gostoso, mas é gostoso. Essa folga, ela é revigorante. Não importa quanto tempo, né? A gente precisa, de vez em quando, dar uma
uma escapada de tudo isso, especialmente porque a vida não está fácil para ninguém, em termos de ter que aguentar as más notícias que chegam assim aos borbotões, né, digamos, aqui no Brasil. É uma coisa de doido, a gente não tem paz minuto nenhum, né, Rô? Embora hoje a gente comece com uma história legal, aí talvez uma questão aí muito discutida ultimamente, né, nos últimos tempos, e que levou a tanta situação de confronto, conflito ruim, esteja resolvida, que é a questão do voto impresso. Está resolvida, Rui? Eu acho que não. Eu acho que está resolvida, sim. Foi enterrado na Câmara, foi uma derrota imensa para o governo Bolsonaro. Ele foi traído principalmente pelos dois principais partidos do Centrão, que foi o PL e o PP e o PP, né? Que ali você viu que eles votaram assim, não foi a maioria. Então o governo teve bastante traição, acabou tendo ali uma derrota, eu acho, significativa, às vezes em relação ao plano do Bolsonaro. Acho que o Congresso o Senado mandou um recado, se posicionou muito fortemente em relação a essa tentativa golpista do Bolsonaro, essa fala golpista do Bolsonaro, quando enterra, na verdade, a Lei de Segurança Nacional. Depois nós vamos falar dela. Teve ali a questão, o Lira ficou em cima do muro, querendo se equilibrar, né, Zezé, tentando atender aos desejos do Bolsonaro e tentando conseguir ali uma certa, vamos dizer assim, ele quis ficar com o pé nos dois barcos, mas mais tendendo para ficar com o Bolsonaro. O que estão dizendo é que ele o tempo todo ficou dizendo que o Bolsonaro vai respeitar o resultado do que foi ontem votado e que enterraria esse assunto, e que se o Bolsonaro não enterrar, o Centrão estaria fora do barco. Eu duvido que o Centrão desapegue tão cedo, antes das eleições do ano que vem. Se tiver que desapegar, vai desapegar no final do ano, lá para março e abril, quando ele começa a entrar no outro barco, sabendo quem é o próximo candidato que tem chance de ganhar as eleições no Brasil. Acho que o Bolsonaro, pelo temperamento dele, não é o tipo de pessoa que cumpre acordos. Ele fala uma coisa hoje, amanhã ele descumpre. Ele tentou ontem fazer uma queda de braço mesmo, ele tem feito uma queda de braço com o Supremo, com o Judiciário, com as instituições, e tentou demonstrar força, acabou virando chacota nas redes sociais, né? Depois, por conta dos blindados, que chamaram de fumacê da dengue. E aí foi assim um negócio horroroso. O The Guardian nos colocou lá, nos classificou como República das Bananas. Então, assim, é muito chato o que aconteceu ontem, uma vergonha para o Brasil, para a história do Brasil, né? Mas é o típico do presidente que foi eleito aqui em 2018. Mas eu não acho, Zezé, que esse assunto do voto vai estar enterrado, não, porque o que eu ouvi entre os bolsonaristas é que não importa o resultado, o fato é que eles colocaram em dúvida o processo eleitoral. A pergunta que eu acho que talvez nós tenhamos que fazer é: o processo eleitoral está em dúvida? As pessoas duvidam dele? Eu acho que essa é a pergunta, né? O próprio Lira, quando ele deu entrevista, ele deixou claro que a história do voto impresso estava enterrada, mas não debate sobre transparência, né? Sobre essa questão de você tornar o processo mais transparente, em relação à certeza do voto, né? A gente viu que todos as investigações que foram tidas mostram que as urnas são seguras, que você não tem como fraudar o voto, mas é necessário você entregar para o eleitor um comprovante, qualquer coisa que diga: teu voto foi exatamente para quem você votou, né? Eu realmente não duvido, Zezé, das urnas, acho o processo muito seguro, mas os próprios deputados, quando você vê esse número, perdeu. Mas tem muita gente que avalia que é preciso ter mais transparência, tanto que o PDT
que é o partido que sempre defendeu o voto impresso, ele votou a maioria contrário, não porque ele não acredita que precisa ter essa transparência, mas porque o Bolsonaro se apropriou de algo que eles defendiam no passado. Então, eu acho que essa discussão ainda vai gerar muito. Você acha, Zezé, que a votação ela está em dúvida, a segurança das urnas e essa coisa de não ter fraude? Você acha que foi colocado em dúvida o processo eleitoral? Rose, eu sinceramente acho que o brasileiro não acha que houve alguma fraude e que os resultados que a gente obteve aí em urnas no passado não foram aqueles resultados decorrentes do voto do cidadão. Mas que o brasileiro sempre tem esse negócio assim, será que quando eu coloco lá meu voto, é aquele voto mesmo que vai ali para dentro? Eu acho que isso pode ser. E aí, acredito que existam maneiras. Eu estava, inclusive, ontem lendo um artigo de acho que é um matemático brasileiro, que ele pede isso, né? Essa história do voto comprovado, eu vou pôr assim, do voto comprovado, falando que vários países, tipo Índia, que tem o voto eletrônico, o próprio Estados Unidos, que também tem, né? Eles acoplaram à urna mecanismos que mostram na hora que votou, não que o cara vai ter acesso a um papelzinho, mas esse voto caindo numa urna de vidro, numa urna transparente, e mostrando ali exatamente, refletindo exatamente aquilo que o cara botou no teclado. Eu não sei como vai ser feito isso, entendeu? Não sei se vai ser feito isso. Mas se for, é uma coisa a mais. Só isso, né? Agora, no molde que vinha sendo proposto, né, essa história de pegar e depositar isso, o cara pegar na mão, sabe? Não dá. Num país dominado pelo crime organizado, eu concordo que nós não podemos correr esse risco, porque é muito, muito, muito arriscado mesmo. Daí a nossa democracia ir para o saco, porque você com essa facção e essas facções e milícias e tudo, nós não vimos em nenhum momento o nosso Estado inteiro brigar e ganhar, só perde para o crime, o Estado brasileiro. Nesse momento ia conseguir ganhar do crime? Não ia conseguir ganhar do crime. Então, dizem que ainda vai sair alguma coisa para as eleições, assim, que contemple minimamente esse anseio. Mas o ponto para mim, ainda que exista esse anseio, não houve um momento que pessoas sérias disseram que houve e puderam provar fraude. Ninguém falou, nenhuma pessoa séria falou isso, né? Inclusive estava sendo muito debatida a história lá do Aécio Neves, quando ele pediu revisão de votos, quando ele pediu para Dilma Rousseff e tudo mais. E o que foi pontuado pelo próprio Carlão Sampaio, né, que eu ouvi em entrevistas, é que, a gente pediu porque a gente queria... a gente não conseguiu ver fraude nenhuma, mas achamos que tinham que ser implementadas algumas medidas que foram implementadas, e isso para a gente é suficiente. Então, eu acho que isso foi assim, aquela história, você não caça um presidente se você não tiver uma bandeira que todo mundo erga essa bandeira. E um presidente não consolida um golpe se ele não tiver uma bandeira que ele levante e convença todo mundo a defender essa bandeira junto com ele. Nessa ele perdeu, ele não conseguiu o apoio da sociedade para isso. Porque se ele tivesse conseguido, você pode ter certeza que a Câmara teria votado favoravelmente a esse projeto da Bia Kicis. Mas
não votou. Agora, se isso está resolvido, também temo que não. Porque você disse, e o próprio Luiz Fux, presidente do Supremo, havia dito na semana passada que o nosso presidente não tem palavra. E eu concordo, ele não tem palavra. Então, eu, por exemplo, estou doida para ver ele falar com os esquisitos do Planalto, para ver o que ele vai dizer acerca disso. E se ele calar a boca, ótimo. Se ele não calar, eu vou ficar de olho no Arthur Lira, porque o Arthur Lira, ele também se deu uma emparedada nessa história, sendo o avalista de que o Bolsonaro aceitaria o resultado definido pela Câmara dos Deputados. Então, eu vou ficar de olho. Agora eu te faço uma pergunta. E o Novo, Rose? O partido esquisito, hein, Rose? Pois é. O antagonista falando que eles são igual ao PSOL. O PSOL é puxadinho do PT e o Novo puxadinho do Bolsonaro. Quer dizer, Zezé, dos 5 votos, 4 votaram, né, pela PEC do Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, o partido liberou. Eu acho que é assim, uma vergonha. Um partido que começou com uma proposta de se diferenciar de tudo que nós tínhamos aí, de propostas, inclusive, de serem políticos que não estivessem interessados em usufruir daquilo que o poder público oferece, de estarem lá para fazer diferente, para não entrar nesse modus operandi da política, daquela política casuística, da política do tomar lá da cá, da política dos favores, das negociações. E o que a gente tem visto é que o Novo tem se perdido. Eu acho que o Novo se perdeu, Zezé, quando ele teve a primeira discussão com o próprio Amoedo, quando o Amoedo retira a candidatura dele, porque não houve ali consenso dentro do partido. Eu acho que o Amoedo é um cara que ele seria o representante, o rosto dessa nova política, vamos assim dizer, que está sendo proposta, né? E quando o próprio partido ele impede ele de ser candidato, porque ele desistiu, porque houve não houve um consenso partidário. Então você já demonstrou que o Novo começou a se configurar e se moldar nessa forma da velha política. E quando ontem o líder libera o partido e o partido decide em apoiar essa loucura bolsonarista, porque é uma loucura, Zezé, porque não é um projeto político do Bolsonaro. Como o Bolsonaro está isolado, como o Bolsonaro está sem apoio político, ele tem apoio desse povo dele. Que com esse apoio desse povo dele, ele não se reelege. O Novo vem uma proposta antidemocrática, que um partido, um político, que diz que se não tiver uma determinada, o voto impresso, ele não vai ter eleição no país, ele está ameaçando todo um sistema, toda uma democracia política, né? Uma democracia de um Estado, e um partido que se diz que veio para ser a oxigenação, ele vota junto com um político desse, realmente de se envergonhar, né? Assim, eu do Novo, né, eu não vi ainda o Novo sendo corrompido em termos de toma lá da cá, não vi isso ainda, né? Mas, assim, é o discurso mesmo. Eu até entenderia, e entendo outros deputados aí que votaram favoravelmente ao voto impresso. Se é uma causa dele, tanto que a gente viu aí defecções por parte do pessoal do Centrão, e vimos também de PSDB, né? Porque eu acho que... O PSDB, inclusive, votou a maioria a favor do Bolsonaro. Foram 14 votos a favor do projeto e 12 contra. Eu acho que 5 entre ausências e uma abstenção, que foi do Aécio Neves, né? Ficou bem em cima do muro. O PSDB foi aquilo que ele é, Zezé. Tucano, em cima do muro, sem se posicionar, sabe? Eu assim, tem alguns que eu acho que defenderam isso a vida inteira e não estão lá por causa do Bolsonaro. Agora, tem outros que e esses são os que me pegam, são esses que estão ao lado do Bolsonaro, para estar ao lado, para fortalecer o Bolsonaro, entendeu?
Zezé, deixa eu colocar aqui, olha, o Bolsonaro já descumpriu a promessa do Lira, viu? Olha só, acabou de sair, durou poucas horas a promessa feita por Jair Bolsonaro e Arthur Lira. Há pouco, no cercadinho do Palácio do Alvorada, o presidente voltou a atacar o sistema eleitoral e disse que o resultado das eleições de 2022 não serão confiáveis sem a implementação do voto impresso. A PEC, que foi derrubada ontem pelo plenário da Câmara. Há um punhado de apoiadores e acompanhado de Flávio Bolsonaro, disse que a votação foi dividida. Olha o que ele fala, abre aspas. É sinal que metade não acredita 100% na lisura dos processos dos trabalhos do TSE. Eu não acredito que o resultado ali, no final, seja confiável. Dessa outra metade que votou contra, você tira o PT, o PCdoB, o PSOL, que para eles é melhor o voto eletrônico. Tirando esses partidos de esquerda, muita gente votou preocupado. Realmente estamos com problemas. Essas pessoas aí decidiram votar com o ministro lá, presidente do TSE. Não é que está dividido. É uma eleição que não vai se confiar no resultado das apurações. Bom, aí ele continua falando. Sinalizamos uma eleição em que não vai se confiar no resultado da apuração. Não tem explicação o que estão fazendo. O que estão fazendo é eleger uma pessoa na fraude. Uma pessoa que esteve aqui à frente do executivo, não vamos chamar de presidente. Emendou. Ou seja, ele não cumpriu. Vamos ver quem está numa saia justa nesse momento, eu acho que é o Arthur Lira. Porque é um poder da República. E as coisas, as votações, elas se dão assim. Elas não têm que ser por uma diferença cachapante, não tem que ser. Os resultados, eles são assim. Você muitas vezes perde por um voto. Ele foi eleito por uma margem super pequena de voto. Ninguém questionou que ele era presidente dos brasileiros. Foi eleito, a gente aceita o resultado. Esse cara, Rose, é uma encrenca. Não adianta. Nossa Senhora da Aparecida, ele não veio, ele veio para botar fogo em tudo. Eu quinero, cara, quinero. Mas não quero nem continuar falando dele, porque Rose, me cansa pra caramba toda essa conversa. Mas, Rose, por falar nisso, né, assim, a gente tem uma outra questão que está sendo aí bastante discutida agora, porque essas posições que o Bolsonaro toma, várias delas no sentido de assim, desafiar as instituições, né, no sentido de criar conflitos, são posições que podem, se a gente tiver alguém sério zelando por nós, eu digo no caso um procurador-geral da República, né, levar a processos e o cara responder por isso, inclusive com punições que podem levar à cassação. Mas a gente tem um PGR, Augusto Aras, extremamente alinhado com o governo, deve ser porque pensa como governo e também porque pode se beneficiar desse governo, né? Então, o cargo que eu ocupo, quem eu represento, se dane. Mas tem gente vendo isso e pensando já em como conseguir tirar da mão da Procuradoria-Geral da República todo o poder que a Procuradoria-Geral da República tem. Porque hoje, quando o Procurador-Geral da República manda arquivar, você tem que arquivar. Não existe nenhuma Câmara revisora dessa decisão do Procurador-Geral da República, né? Ele é o manda-chuva nessa questão. E agora está sendo pensado que numa ação que tem lá no Supremo Tribunal Federal, em que se questiona aí o papel do juiz auxiliar, né? Aquele que vai... Não é auxiliar, como é que chama? Juiz de... eu não lembro agora, mas eu sei do que você está falando. Né? Está sendo pensado em se tirar
esse poder do PGR e determinar que alguma Câmara possa revisar as decisões, dentre as quais essa de pedir arquivamento de processos e de ações. Rose, que coisa, né? Isso daí me lembrou o caso do Pazuello, né? Um general da ativa. Quanta coisa vai mudar por causa do Bolsonaro, né? Juiz de garantias, Rose. Juiz de garantias. É isso mesmo. Pois é, Zezé, eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu falei, gente, o comportamento de uma pessoa, né, de um PGR como o Aras, que é muito aliado ao governo e que está ali para poder pagar a conta ou a indicação pela qual ele foi nomeado, acabou tirando... Porque, assim, eu imagino que o poder foi dado por conta de uma série de situações que eu não saberia colocar agora. Mas, geralmente, você dá um poder para uma autoridade como a do PGR, para poder investigar um presidente, você dá uma autonomia para ele, porque você entende que vai ser um cara que seria escolhido pela maioria dos procuradores, mesmo com o presidente tendo que autenticar ou legitimar aquela nomeação, geralmente era respeitada aquela lista tríplice, né? Então você tinha ali uma indicação que saía da classe dos procuradores. Então era esperado que esse PGR tivesse uma certa independência em cima daquele cargo que ele iria investigar, que é principalmente o presidente da República. O Aras, ele jogou pro lixo tudo isso, porque a gente sabe que tiveram outros PGRs que não saíram da lista tríplice, né, Zezé? Mas que conseguiram manter ali a independência e zelar pela instituição da promotoria. A lista tríplice, na verdade, ela veio com o Lula, né? Antes o PGR, ele escolhia, o presidente escolhia o PGR, mas geralmente era um cara acima de qualquer preferências partidárias, isso, de coisa assim, né? E aí, o que você tinha? Você tinha um sujeito comprometido com uma instituição, comprometido com o Estado, comprometido com a República. Só que o Aras, Zezé, eu acho que esse PGR é o PGR que mais tem conversado e que tem sido um vassalo do presidente da República. E é por conta dessa falta de autonomia que ele mesmo se autoimpôs é que está surgindo, então, essa decisão de que você vai ter que ter aí um grupo que vai rever as decisões dele. Por quê? Porque um país, ou um órgão, uma instituição, não pode ficar à mercê de um sujeito que está ali só por interesse político. Porque aí você coloca em risco toda uma nação, né? Porque dependendo da decisão que ele toma, como ele está protegendo, se você protege, por exemplo, você tem um cara doido lá na presidência da República, você começa a protegê-lo, um ditador e tal, você só está fortalecendo aquele cara. Então, por conta disso, começou, então, a se pensar essa possibilidade de ter um censor, porque esse grupo, na verdade, Zezé, não é um censor, eu estou chamando de censor, mas vai ser um mediador das decisões do PGR, né? Agora, o que eu fiquei pensando, eu falei, mais uma vez, a gente vai ter que ver quem são como que vai ser formado esse grupo, quem são essas pessoas do grupo, vai ter aquela briga política, o que poderia ser... o Conselho Superior do Ministério Público, né? O que poderia ser rápido, já não vai ser mais. Então, assim, olha o prejuízo que o Aras está trazendo, o Aras e o Bolsonaro, né? Estão trazendo para a nação, que agora você tem que repensar até a forma como você vai ser um PGR, Zezé, amputado. Bom, Rose, nós temos de ir para o intervalo. Nosso entrevistado, agora das 10h30, já está na sala, é o presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos. Então vamos lá para o intervalo e a gente já volta? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite! Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Alberto Sarmento, com boas condições, o motorista não encontra dificuldades também na Marechal Rondon. Faz um bom caminho pela Engenheiro Francisco de Paula Souza. Conheça os lubrificantes Móvel a granel. Economia e sem descarte de embalagens no meio ambiente. Acesse trocainteligente.com.br e saiba mais. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Mega Sena vai pagar um prêmio estimado em 60,9 milhões a um acertador de Mojimirim, das 6 dezenas do concurso. As dezenas sorteadas foram 08, 17, 30, 36, 54 e 59. O acertador do prêmio fez uma aposta simples na lotérica Dias da Sorte, na Vila Universitária, em Mojimirim. A Quina teve 78 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 43.757. E a Quadra teve 5.421 apostas ganhadoras com prêmios de R$ 899. Excepcionalmente, nesta semana, os sorteios têm sido de terça, quinta e sábado, como parte da série especial Mega Semana dos Pais. Normalmente, os sorteios acontecem às quartas e aos sábados. No próximo concurso, com o sorteio na quinta-feira, o prêmio estimado é de R$ 2,5 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite em qualquer lotérica ou pela internet no site da Caixa. O valor de uma aposta simples na Mega Sena é de R$ 4,50. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora recebemos o presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos, do PSB. Ô Zé Carlos, muito bom dia. E você tem novidades boas aí sobre o professor Alberto? Conta pra gente antes de começar tudo. Graças a Deus, bom dia aos ouvintes da Band, bom dia Zezé, bom dia Rose. Olha, nós estamos felizes e gratos à misericórdia de Deus, porque ontem o professor Alberto teve alta, tá bem, ele fez vários áudios aí mandando para os amigos, a gente esteve lá junto, nós tivemos 15 vereadores na recepção do hospital, recebendo o professor Alberto, mas pode ter certeza, Deus foi misericordioso com ele, porque ele passou pelo fundo da agulha, porque a situação dele estava ruim, ele melhorou, foi desentubado, e depois passou por altos e baixos, dias melhores, dias piores, e chegando até com a eventualidade de se submeter a novo entubamento. Mas, graças a Deus, ele está bem,
a família está feliz, isso é importante. A casa está feliz, isso é o mais importante. Pela graça de Deus, esse foi mais um milagre feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos nisso. Ô, Zé Carlos, como que fica essa questão? Porque ele está afastado há um tempão, né? Porque ele ficou quase 2 meses internado. Agora ele vai continuar afastado? Você chega a chamar um suplente ou não? Como que é isso? Não. Eu vou explicar para você, para não causar dúvida. É muito boa a sua pergunta, Rose. O professor Alberto foi internado dia 23 de junho. 23 de junho. Depois veio o recesso. Entendeu? Embora os vereadores continuam com suas atividades, mas está em recesso. Ele voltou, ele saiu do hospital ontem. Eu conversei com os médicos que são responsáveis, que acompanharam toda essa evolução do professor Alberto. Ontem a esposa dele nos deu um atestado de 15 dias, que é do dia 1º de agosto agora, os próximos 15 dias. No dia 18, se Deus quiser, ele já vai estar na sessão. Pela evolução do quadro dele e pelo que me disse o diretor clínico do hospital e também o diretor da unidade de terapia intensiva do hospital Casa de Saúde de Veracruz. Então, ele deverá já participar no dia 18 da primeira sessão para ele, né? Mas pós esses 15 dias de atestado que ele tem, então ele já vai começar, em nome de Jesus, a participar das sessões normalmente. E a Constituição, ela garante a todos os vereadores que para você afastar um vereador tem que ser 120 dias, entendeu? Tá. Então nós seguimos a Carta Maior brasileira, que é a Constituição Federal, que dá 120 dias para um afastamento de qualquer vereador. Mas você chegou a ter algum pedido de suplente ou não? Não, nós não tivemos nenhum pedido de suplente, nós não tivemos nenhum tipo de manifestação. Burburinho você sempre ouve, mas eu acho que é coisas que algumas pessoas inventam, como é fake news, entendeu? Mas o próprio suplente, nenhum se manifestou, porque nós não recebemos nada, então tudo tranquilo, tudo normal. E todos os suplentes, o suplente dele, que é o Cabelo, ele, inclusive, ele realizou cultos na igreja que ele frequenta, que ele pastoreia, fazendo oração e pedindo oração para o professor Alberto. Então, nós não tivemos nenhum tipo de pedido nesse sentido. Bom, eu vou aproveitar esse momento para dar uma informação, que é a seguinte. Ontem, a gente recebeu aqui no Bastidores o doutor Albano, o Daír Albano. Ele veio falar sobre essa questão de infecção, de pessoas que tomaram 2 doses da vacina. E assim, conversamos extensamente sobre Covid, sobre variante Delta e tudo mais. E ele não tinha essa informação que foi divulgada hoje, que é acerca da necessidade. Foi publicado hoje, trabalho mostrando uma necessidade de uma 3ª dose da Coronavac. Tá? Agora tem um estudo que mostra que a queda de anticorpos provocada aí para quem tomou a Coronavac, ela começa entre 6 meses e 8 meses. E que a 3ª dose, quando você aplica a 3ª dose, o nível de anticorpos ele cresce, aumenta entre 3 e 5 vezes. Então, vai ser necessário essa 3ª dose e já estamos encaminhando para isso, segundo o governador aí, o João Dória. Em janeiro do ano que vem a gente começa com essa dose de reforço, né? Essa daí seria a dose de reforço. É isso, gente. Eu acho que a gente precisa se ver livre dessa doença que já causou tantos danos. O professor Alberto e a própria Câmara trabalhando remotamente, que acaba de voltar para as sessões presenciais. Como é que foi isso, Zé Carlos? Como é que está sendo essa volta? Principalmente os novatos, como que eles estão vendo esse contato com o público? Conta pra gente.
Não, então, veja bem, todos os vereadores, não só os novatos, queriam que a gente voltasse às sessões presenciais, mesmo porque todo mundo já voltou. Eu sou presidente do Parlamento Metropolitano, as 19 câmaras que compõem o Parlamento, todas já voltaram, todas, com as sessões presenciais, e teve até câmaras menores dentro da região metropolitana que nem parou, nem fez via sistema remoto, porque eles não tinham condições para isso, mas não pararam as suas atividades. Então, os nossos vereadores, a maioria, todos eles, pelo menos que a gente conversa quase que diariamente, eles solicitavam que voltasse às sessões presenciais para ter o calor do público, para ter... Os debates são muito mais acalorados, entendeu? Fica mais fácil a movimentação. Então, isso nos fez fazer com que voltássemos às sessões presenciais com toda a segurança, com todo o protocolo sanitário, e isso a gente tem feito. Com 35% num primeiro momento de público aqui presente, mas se vocês tiverem, não sei se vocês assistiram à sessão, nós tínhamos quase todos os lugares dos 35% ocupados. Então, é muito bom, você tem mais possibilidade de fazer outras coisas que você não tem na sessão extraordinária remota, né? Você não tem como pedir um 4-4, você não tem como pedir outras tantas coisas. O que é um 4-4? Explica para o leitor, para o ouvinte. Um 4-4 é para você botar o projeto em urgência, de relevância, em pedido de urgência, entendeu? E na extraordinária você não tinha esse tipo de... É isso, exatamente. Então a sessão ordinária presencial, você tem muito mais elementos, entendeu? Porque o vereador pode solicitar ali naquele momento. E na remota isso não era possível. E você sabe que eu conversando com alguns vereadores, principalmente os novatos, eles disseram que eles tinham a impressão de que o mandato deles não havia começado ainda, porque não tinha sessão em plenário. Então, essas sessões remotas, às vezes, não dá para perceber que a gente virou vereador, porque a gente sempre viu o púlpito lá, como que chama aquela coisa lá, bancada, o vereador brigando, falando, debatendo. A gente fica por meio de um Zoom da vida, né? Que você tem que aperta a mão, erra, liga o negócio, o microfone não está aberto, aí fecha. Agora, Zé Carlos, ainda bem... É verdade, Rose, porque, veja bem, às vezes alguém tem um tipo de dificuldade, você está mais perto para tirar dúvida, entendeu? Então, isso dá uma sensação que realmente, hoje, eles se tornaram vereadores, entendeu? Por conta disso, porque muitos desses vereadores novos, eles participavam como todos o pessoal que vem aqui para assistir às sessões, entendeu? Como munícipe assistindo a sessão. Então ele fica com aquela sensação, poxa, eu ganhei a eleição, mas não virei vereador de direito, fato, né? Vamos dizer assim. Então é muito bom, o calor está positivo, a situação está boa, com todos os protocolos sanitários, máscara, álcool gel, todo distanciamento. Então tudo isso a gente teve a preocupação e está seguindo à risca. Carlos, esses dias eu coloquei uma matéria no Band Multi do governo federal falando que por causa da pandemia e da decisão pelo trabalho remoto, o governo federal economizou quase 2 bilhões em custeio e tudo mais. A Câmara teve já que foram tantos prejuízos, pelo menos teve alguma redução aí de gasto por causa do trabalho remoto? Não, claro que a gente teve redução, tanto é que nós fizemos economia e nós, no meio do ano, nós já devolvemos 3 milhões e 500 mil reais para a Prefeitura em virtude dessa economia que nós tivemos através dos gabinetes dos vereadores e também do funcionalismo aqui da casa. Isso é redução e nós devolvemos no meio do ano.
Mesmo assim, ainda temos aqui o dinheiro, que isso não vai nos atrapalhar. O dinheiro é da Câmara, não é da Prefeitura. O dinheiro, na realidade, é do contribuinte, mas ele está dentro do orçamento da Câmara Municipal. E nós doamos esse recurso que foi economizado no meio do ano para a Prefeitura aplicar aí na área da saúde, naquilo que ela achar melhor dentro da área da saúde, porque o cofre da Prefeitura é único, ele não tem duas entradas. Zé Carlos, e aí ainda bem que você não fez um checão gigante, né, para poder fazer. Uma gente, coisa ridícula. Que vergonha alheia. Rose e Zezé, nós estamos trabalhando e essa economia não é do presidente da Câmara Municipal, é de um conjunto de ações que foram tomadas juntamente, tanto com os vereadores e também com os funcionários da Câmara Municipal. Nós temos recursos, a gente guardou, nós temos recursos das reformas aqui ainda, esse está aqui no nosso orçamento, nós não devolvemos ele para a Prefeitura. Aqui a gente tem uma dificuldade enorme de se fazer licitação. Nós fizemos uma licitação da estruturação aqui das lajes, não fomos felizes na licitação, as empresas foram todas desclassificadas, mas nós estamos já preparando outra licitação com algumas mudanças, porque é complicado aqui na Câmara Municipal para você fazer uma licitação, vocês nem imaginam quanto é difícil. Mas esse dinheiro está aqui. As empresas foram desclassificadas porque elas entraram com recurso? Porque elas não cumpriram, porque elas não cumpriram aquilo que determinava o edital. Então, eu pedi agora para que as nossas equipes aqui façam, antes de publicar o edital, para mim chamar um conjunto de engenheiros aqui para ver se nós estamos fazendo a coisa certa. Porque se a gente faz uma licitação onde nenhuma empresa é habilitada para fazer aquele negócio, e a gente vê várias empresas no mercado e que participaram da licitação, que tem know-how para fazer essa reforma tranquilamente. Mas devido ao edital, é que a gente tem dificuldade. Então, eu quero que antes de publicar, até então, eu não entendia dessa parte, mas eu pedi que antes de publicar o edital, traga aqui, eu vou chamar aqui uns 10 engenheiros para junto com a gente, verificar se esse edital está de acordo, porque senão nós vamos chamar, vem 10 empresas participar, as 10 são desabilitadas, nós não vamos fazer nunca essa reforma. Porque às vezes você está achando que as exigências do edital estão demais? Exato. Eu acho que as exigências dos editais que foram feitos, para mim, está fora da realidade, entendeu? Então, eu não quero tomar decisão sozinho, mas eu quero, antes do edital for publicado, eu quero chamar uns engenheiros aqui que entendem de mercado, não engenheiro de empresas participantes. Eu trago aqui engenheiro da Prefeitura. A Prefeitura já fez quanta licitação depois que o Dário Saad entrou. Aqui eu não consigo fazer uma. Você está entendendo como é que a coisa está muito amarrada aqui na Câmara? É muito amarrado. Quanto você está pretendendo gastar nessa reforma, Zé Carlos? Quantos? Milhões. Não, veja bem. Parece que foi orçado aqui a reforma das lajes em 1 milhão de reais. É pouco, não é muito, né? Não é muito, não é muito. E a reforma geral, que nós precisamos fazer, uma reforma geral aqui, porque está tudo caindo aos pedaços. Se vocês vierem aqui entrar nos banheiros públicos que nós temos aqui dentro, é um nojo. É pior do que qualquer rodoviária mais suja do Brasil. Eu posso garantir para vocês. Que horror! Eu garanto para vocês, venham fazer uma visita. Eu acompanho vocês. Eu acompanho vocês. Olha que convite. Ele vai convidar a gente para ir ver o banheiro sujo da Câmara. No chiqueiro. Ora. São 10 milhões, mais ou menos, que vocês estão pretendendo gastar na reforma? Então, nessa reforma geral, aproximadamente 3 milhões e 500 mil reais. E também tem a reforma, que não entra na reforma geral, mas a reforma da parte elétrica, que custa mais 3 milhões, aproximadamente eu estou falando, tá? Aproximadamente mais 3 milhões e meio, porque a nossa rede elétrica é outra coisa que está terrível. Por que cai às vezes aqui a sessão, não aguenta nem a internet, então é muito complicado. Mas veja bem,
eu tenho que fazer isso, o dinheiro é da Câmara. Nós temos que utilizar ele aqui e saber como utilizar. E nós não podemos largar a casa do jeito que ela está. Então, todo mundo que passou por aqui, não é uma crítica, é uma crítica construtiva, mas não fizeram o dever de casa. Porque daqui a pouco a Câmara cai, e daí? Aí você vai ter que fazer um prédio que vai custar 60 milhões de reais, entendeu? Porque você tem que adquirir, ou a prefeitura te doa um terreno, mas você vai ter que construir. E qualquer construção nesse nível custa 60 milhões de reais. E não vai ser o vereador Zé Carlos que vai construir. Eu, na minha opinião, pela degradação que está, se a gente pudesse ter um novo prédio, seria o ideal. Mas nós temos que ir arrumando. Eu acho que os presidentes futuros que vêm vai ter que dar continuidade nesse trabalho de reforma da casa para que o contribuinte tenha o seu dinheiro bem aplicado, porque senão daqui a pouco, em vez de se aplicar 10, 20 milhões numa reforma condizente com aquilo que é a necessidade, você vai ter que gastar 60 milhões. Isso num momento que nós estamos passando, eu acredito que não seja o ideal. Ok. Bom, vamos falar um pouco, Zé Carlos, sobre as matérias aí que estão na Câmara para ser aprovadas. Bom, os projetos aí do prefeito visando acelerar a retomada, todos passaram em primeira discussão. O que tem mais aí? Bom, quando esses projetos vão para a segunda discussão? E o que tem mais nesse sentido para ajudar a administração? Isso, o cidadão. O cidadão, porque esse projeto econômico, um pacotaço que o prefeito fez, isso foi motivo de muita discussão, inclusive entre o Legislativo e o Executivo. Eu participei de várias reuniões com vários segmentos que nos procuravam e solicitavam audiência com o prefeito, então nós fizemos essas reuniões que acabou culminando nesses projetos. Esses projetos não foram feitos a uma mão só do Executivo, foram feitos por diversas mãos, né, para que chegasse nesse ponto. Então, nós temos o projeto do PAI, nós temos aquele projeto de financiamento para o micro, pequeno e médio e os grandes empresários, que vai de 5 mil a 80 mil reais. Isso já está... O que acontece? Nós temos que seguir o regimento. Ele passou nas primeiras... Como o PAI, como o Refis, que também eu acho que é o melhor Refis desde quando eu estou aqui na Câmara Municipal. É o melhor refis que já foi feito. Eu, sinceramente, eu sou contra qualquer tipo de refis, porque você penaliza alguém, né, o bom contribuinte, por exemplo, mas num momento como esse, a gente não tinha como escapar de fazer um refis, e isso eu fiz indicação, eu conversei com o prefeito, e ele fez um refis ousado por conta da pandemia. Nós nunca tivemos um refis que tenha o alcance que esse está tendo. Então, ele também está passando regimentalmente pelas comissões. Eu tô já vendo aqui um dia para a gente chamar todas as comissões juntas, para que todas já deu parecer, as comissões de mérito, para que eles possam vir o mais breve possível para a pauta, para serem votados, que tem muitas entidades, e até a população em geral nos liga para saber quando é que vai ser votado em segunda discussão. Mas isso vai ser breve. Se Deus quiser, a gente está sendo sério aqui nas nossas discussões para que ele venha o mais rapidamente para a pauta. Acho que até o final de agosto, você resolve, né? Dá tempo, né? De primeira e segunda discussão, né? Se Deus quiser, nós queremos finalizar até esse mês ainda, todos esses projetos. Porque depois nós temos outros projetos que nós estamos em discussão com o prefeito. Então, José Carlos, tem um projeto que é em relação à Coab, que está mudando uma série de questões urbanísticas, e eu sei que as entidades estão de olho nesse projeto, estão querendo a votação dele rapidamente. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto e por que a Câmara ainda não colocou para votar. Não, eu vou explicar para você. A Câmara, quando eu cheguei aqui, esse projeto já estava aqui. E aí nós começamos a fazer as discussões.
com os vereadores, com todos os vereadores. O que acontece? Tem várias questões ali, que eu não vou enumerar, mas que é conflitante. E a gente apontou isso lá no Executivo. E nós estamos aguardando, eles pediram para nós aguardarmos que eles vão fazer um substitutivo total. Eu estou aguardando a Prefeitura mandar o substitutivo total para que a gente já coloque. Isso é bom para a cidade. Isso vai facilitar muito a vida do cidadão, porque serão autorizada a construção, em parceria com a Coab, de várias entidades, no quesito das casas populares, porque tem casa popular, tem médio e tem de alto padrão, entendeu? Mas o que nós estamos vendo, na realidade, é o déficit habitacional que nós temos na cidade, que chega aí a 30, 40 mil. E isso vai vir favorecer muito os moradores aqui que estão na lista de espera por uma casa popular. Mas nós estamos aguardando esse substitutivo total. O prefeito pediu que dessemos um tempo para ele, para que ele fizesse o substitutivo total, porque senão você vai ficar emendando o projeto, entendeu? Vai fazer uma série de emendas. Então, o que a gente sugeriu? Faça um substitutivo total, a gente coloca em votação, mas nós estamos favoráveis ao projeto. Ok. Então, na verdade, você acha que tem problemas e aí é melhor vir um substitutivo para não poder emendar, mas ir chegando. Mas quais seriam os posicionamentos? O que você pediu para o prefeito fazer? Você colocou alguma emenda que você fala assim, isso é importante, mudou? Você não fez nenhuma proposta? Não colocamos nenhuma emenda. A gente discute aqui com vários segmentos da sociedade, entendeu? Com engenheiros, entendeu? E aí fizeram uns apontamentos. E se você ficar emendando, é que nem o nosso código de obra. Ele começou com um pacotinho dessa grossura, hoje ele tem 2 metros de altura, de tanta emenda, de tanta coisa que foram ali remendadas. Então, para não cair nesse mesmo tipo de ação, eles vão fazer, o prefeito está providenciando o substitutivo total, e assim que chegar na casa, nós também vamos ser célere. Aqui a gente não segura nenhum tipo de projeto. O que for bom para a população, nós estamos fazendo com toda a brevidade possível para que a população desfrute desses benefícios. Nós temos um projeto que a gente já discutiu tanto e que nós estamos aguardando também, mas nós estamos discutindo junto, que é o projeto da diminuição do valor da alíquota dos barracões e dos galpões, que é aí que tem muitas vezes... É promessa de campanha. É promessa de campanha dele, mas nós já tínhamos um projeto aqui há muito tempo, né? E para não dar como um adinho, porque isso não pode sair do vereador, mas nós negociamos com o prefeito. Ele fez a promessa de campanha e eu disse para ele, nós temos um projeto ponto, vamos unir as forças, vamos ver o que é melhor. Nós estamos discutindo com os empresários, tem o grupo aqui em Campinas que chama Avança Campinas. Essas reuniões estão sendo feitas. Então, a partir do momento que esse projeto chegar aqui também, que vai facilitar e muito, porque ali são esses balcões e barracões, é que a maioria dos trabalhadores, o chão de fábrica está. Então, nós não podemos deixar com 2,9% o valor dessas alíquotas. Então, nós temos que diminuir. Isso foi promessa de campanha. Já nos primeiros meses eu cobrei o Dário, peguei o projeto meu que tinha aqui, levei para ele, para juntos melhorarmos e chegar num denominador comum e fazer esse projeto virar lei, que é o que nós estamos fazendo com essas várias reuniões, mas já está quase chegando no final. Olha, gente, o IPTU, assim, para o ano que vem, você acha que tem possibilidade de ter essa lei que reduza esse IPTU? Veja bem, nós estamos tratando da lei dos barracões. Dos barracões, exato. Porque a outra eu acho que nem vai rolar, nem tem como. Aquela lá Zezé, está morta. Zezé, eu tenho que fazer esse ano para valer o ano que vem. Nós não podemos fazer esse ano para valer esse ano. Mas nós estamos... Não, exato. Não, é isso que eu estou dizendo. Porque o prazo está esperando para valer para o ano que vem, porque você não pode criar imposto nem tirar imposto no mesmo ano. Mas é para o ano que vem já?
se Deus quiser, desculpa, pode ter certeza, Zezé, nem que nós tivemos, mas eu acho que não vai ter necessidade disso, porque o projeto, as discussões estão bem avançadas. Eu tenho participado e as discussões estão bem avançadas. Eu acho que agora é fazer o escopo do projeto já está pronto, é só fazer as adequações, mas já está tudo delineado. Eu acho que logo mais, setembro, ele deve estar aqui na casa já esse projeto. E a hora que chegar aqui, nós vamos debruçar em cima desse projeto para fazer as coisas e com rapidez, para que a gente vote esse ano. Nem que tiver que fazer sessão extraordinária, esse projeto nós vamos votar esse ano para valer o ano que vem. E nós temos prazo, porque a legislação diz que tem que ter um prazo de votação. Senão, eu não posso votar ele em dezembro, senão já entendeu? Então, nós estamos... Eu acho que... É corrido, por isso que eu perguntei, porque a gente está com prazo curto aí para fazer esse movimento, né? Não, mas fica tranquila que está chegando. Zé Carlos, você percebeu alguma mudança no perfil da Câmara ou ainda não deu para observar isso com os novatos? Como que você está vendo a Câmara? Rose, eu tenho visto que o pessoal que chegou com muita vontade de trabalhar. Se você for analisar, nós temos aqui 18 comissões 18 comissões de representação, nós temos as comissões permanentes e temos mais outras 9, se não me engano, e tem mais uma para ir para a pauta de comissão de estudo. Então, o pessoal vieram com bastante vontade e está dando resultado. Isso é o mais importante. Nós temos acompanhado a comissão lá da região do Campo Grande. Pessoal, os vereadores têm feito um trabalho maravilhoso, entendeu? E a gente, inclusive, nós entregamos preliminarmente já um relatório dessa comissão que tem trazido os resultados, que vai ajudar o executivo a implementar algumas questões na área social, entre tantas outras. Então, as comissões têm trabalhado, os vereadores têm feito um trabalho de maestria. Posso garantir para você, eu estou feliz até por ser presidente nesse momento da Câmara Municipal, que é uma Câmara que tem produzido muito. Você pode reparar para você ver, nós temos quase todas as sessões, 3 ou 4 projetos do Executivo que vem como é que eu vou dizer? Que vem ao encontro daquilo que a população quer, e nós não temos medido esforço para colocá-las em pauta, para que essas ações sejam realizadas imediatamente. Problema a gente tem, mas não por parte dos vereadores. Os vereadores têm se debruçado, têm trabalhado muito. Então, eu reconheço aqui que é uma Câmara que está fazendo a diferença, principalmente no momento de pandemia. Então, isso é gratificante. Temos alguns problemas, mas na parte social da nossa cidade, que são esses moradores de rua, que a gente já comunicou ao prefeito. Nós temos que tomar uma solução, nós temos que ver como é que nós vamos fazer. O prefeito tem feito umas ações, inclusive por indicações e por conversas que os vereadores têm tido aqui, juntamente ao Executivo, mas nós precisamos dar um jeito melhor na situação do centro da cidade com esses... O que você acha que tem que ser feito, Zé Carlos? Olha, veja bem, a Vandercleia, que é a secretária de Assistência Social da nossa cidade, é uma pessoa muito solícita, ela tem muita vontade. Nós conversamos com o prefeito que tem que fazer uma união. Rose, nós não temos a solução pronta para esse problema, mas nós temos que discutir. Nós temos que estar junto, o Legislativo, o Executivo, e ver como é que nós fazemos, porque está aumentando esse problema na nossa cidade por conta da pandemia também. Entendeu? Então, a gente pede uma solução. Não uma solução que nem tomaram algumas cidades aí, de transportar esses moradores de rua. Não, nós temos que sentar todo mundo.
Entendeu? Mas é sentar todo mundo e buscar uma solução. Eu não tenho a solução pronta, mas nós temos que dar um jeito. Eu acho que é inadmissível. Vocês têm sido muito cobrados, Zé Carlos, a reduzir pelo menos o número de moradores de rua no centro? E a cobrança vem de quem? Vem dos comerciantes? Quem está cobrando? Vem, não é só dos comerciantes, é da própria população, que elas andam no centro também, entendeu? E aí elas falam, porque, veja bem, quem está morando na rua, muitas vezes, o que eles falam? Sujeira que tem, fizeram aí, a prefeitura andou fazendo aí um certo movimento que recolheu os cobertores, se dava o cobertor e depois recolhia o cobertor porque ficava jogado na rua. Fazer uma ação social de conscientização dos próprios moradores de rua, enquanto a gente não tem uma solução de pegá-los e levar para um lugar ideal. Um SAMIM, por exemplo, porque a maioria desse pessoal também, eles não querem ir para esses lugares da prefeitura. Por quê? Porque a maioria dos moradores de rua, eles têm um acompanhante, que é um pet. E aí, às vezes, nos locais, não deixam entrar. Então, é isso que nós temos que procurar uma solução e estamos tentando ver se a gente consegue chegar nesse ponto. De fazer que nem algumas cidades já fizeram. Constrói aí um SAMIM ou um abrigo para moradores de rua, mas que tenha o canil ali perto deles, entendeu? Para estar os acompanhando, porque muitas vezes são amigos inseparáveis. Você sabe que na pandemia, agora, durante essa semana do frio, as prefeituras, algumas prefeituras, elas alugaram, Zezé, alguns espaços para poder guardar os cachorros, os pets dos moradores de rua, porque é um negócio... Porque, na verdade, além de ser amigo, tem uma questão de proteção, porque é o animal que protege ele quando ele está dormindo. Tem isso também, né? E por isso que o morador de rua não quer ir para esse lugar. Fala, não, mas lá não aceita meu cachorro, eu não vou para lá. E ele prefere ficar na rua. Muitas vezes. Se não aceitasse o meu, eu não ia também, não. Eu também. Eu tenho um pincher lá, se eu não levar ele comigo, eu também não vou. Zé Carlos, vamos combinar. Pincher é chato, hein? Lá em casa tem um pincher da minha irmã, misericórdia. Parece um demônio, aquele cachorro. Gente, ele é desse tamanho, mas ele pula 2 metros e atravessa a janela. O pincher é chato, mas eu sempre gostei de cachorro. Eu quando era mais novo, né, que eu tinha um espaço maior na minha casa, eu tinha um pastor alemão, que era o cachorro da minha paixão. Sempre fui apaixonado por pastor alemão, mas hoje não dá para eu ter um pastor alemão em casa, né? Então, e também tenho netinhos, e os meus netinhos gostam de brincar com o pincher. Então, mas eles são chatinhos pra caramba. Late demais. Nossa Senhora. Late e morde, né? Se você chega perto do dono, ele acha que ele é... Nossa, ele não deixa chegar perto do dono. São ciumentos. Extremamente. Pior que isso. É isso, gente. Pessoal, nós vamos ter que acabar, que o Henrique do Vale está aqui na ponta da agulha para falar com a gente e dar denúncia do prefeito de Nova York. Viu só, Zé Carlos? O pau comeu lá em Nova York. E o governador renunciou por causa de assédio sexual. Você sabe, Zé Carlos, vocês passaram livre, né? Bragança Paulista é uma cidade assim que a gente tivemos 2 problemas durante a pandemia. Uma é a história do vereador que estava cheirando a calcinha durante a sessão, e aí ele foi flagrado na sessão. Eu lembro disso. Lembra disso? E na semana antes de eu tirar férias, eu fiz uma matéria de um outro vereador que apalpou o bumbum de uma funcionária da Câmara, da Prefeitura da cidade, e aí deu maior rolo. Não foi aqui não, né? Não foi aqui não. Bragança também? Bragança também. Foram 2 casos envolvendo vereadores da cidade. Falei, olha, tá pegando fogo a Câmara de Vereador. Pois é, ué. Você vê como é que é. Mas graças a Deus, aqui nós não temos esse problema, não. Porque hoje também a gente tem que ter muito cuidado, né, até com o que você fala, né? Eu, mulher aqui, ó, eu quero bem distante. É homem. Só tem homem aqui. É homem. Pois é. Não, mas eu respeito todas as mulheres aqui. Você sabe que a Câmara, a maioria aqui, tanto dos funcionários, por exemplo, são mulheres.
Mas aqui a gente trata todos com o maior respeito, né? E elas também nos tratam com respeito, então não temos esse tipo de problema, não. Quem quiser fazer alguma coisa, vai para outro lugar, para não ter problema aqui, pelo amor de Deus. Eu adoraria ter matéria, mas tudo bem. Não, mas você pode ficar tranquilo que aqui não tem esse tipo de homem, não. Muito afoito, não. Pode ficar tranquilo. Eu tô brincando, mas eu tô falando do vereador cheirando a calcinha, mas do vereador passando a mão nos partes íntimas da mulherada, eu sou contra também. Não é isso, não. Eu nem quero fazer esse tipo de matéria. Não gostaria de ter matéria. Não gostaria desse tipo de matéria. Vocês adoram esse tipo de matéria, né? Não, esse tipo de matéria não. Esse é complicado. Não, é verdade. Ô, gente. Acima de tudo, é falta de respeito. Bom, Zé Carlos, quero te agradecer muito por ter vindo aqui falar conosco hoje e vamos ver se a gente vai fazer isso com mais frequência, tá? Porque é sempre muito legal te entrevistar. Muito obrigada, Zé Carlos. Eu que agradeço você, Zezé, Rose. Eu estou dando entrevista nas outras rádios aí que são concorrentes de vocês. Ninguém falou que eu sou sócio lá, né? Mas eu gosto muito de estar falando na Band, porque, acima de tudo, a gente tem um respeito. O respeito é mútuo. Todas as vezes que vocês me chamaram, fosse no momento bom, no momento ruim, eu sempre dei o retorno para vocês. Eu me lembro de uma vez, perto da cassação do Hélio, e vocês falaram, não tem nenhum vereador, nós estamos procurando vereador para dar entrevista e ninguém fala conosco. E eu me prontifiquei, talvez foi ali que começou esse tipo de amizade, mas eu não fujo da minha responsabilidade, eu não nego da entrevista, estou sempre à disposição. Vocês me ligavam, a gente falava, então eu não tenho que fugir, nós temos que ser transparentes. Eu fui eleito para isso e estou no meu 5º mandato fazendo exatamente isso. Quem deve, paga, quem não deve, fala e aponta os erros. É isso que eu estou aqui na Câmara já no meu 5º mandato. Muito obrigada, bom dia para você. Mas eu vou fazer o convite. Hoje. Eu vou fazer o convite. Vou fazer o convite de novo. Vem aqui para vocês verem. Eu não quero conhecer o banheiro da Câmara. Eu já conheço o banheiro da Câmara, quando eu ia na sessão. Pois é. Não quero ver depredado. Então não preciso falar. Tá vendo? Vocês já conhecem, mas um grande abraço para a Rose também aí, a todos os ouvintes de vocês aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, tchau. Amém. Tchau, Zé Carlos. Bom, e a gente vai para um intervalo, que em seguida a gente tem o Henrique do Vale para falar do Andrew Cuomo, que renunciou. Vamos lá, então, para o intervalo? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. O Censo Escolar 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, atenção! Todas as escolas, públicas e privadas, devem responder à primeira etapa do censo até 23 de agosto no sistema EducaCenso. Ninguém melhor que você para nos contar o que acontece na sua escola. Mais informações em gov.br/INEP. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta recebe o Londrina, às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Jogo da 17ª rodada do Brasileirão. Ponte Preta e Londrina. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas. Sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito.
A Rui Rodrigues apresenta boas condições, motorista não perde tempo na rua Piracicaba, tem boas condições na Moreiras, tanto Jardim do Lago quanto no Jardim São Bernardo. Torcendo pelo Brasil? Então surfe na promoção Caldo Bom 4+1. Acesse a loja.caldobom.com.br, compre 4 bolos de copinho e leve outro produto. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E à medida que a variante Delta do coronavírus se espalha pelo país, um número crescente de faculdades e universidades está exigindo prova de vacinação Covid para os alunos participarem de aulas presenciais. Mas o novo mandato abriu a porta para aqueles que se opõem à vacina para enganar o sistema, de acordo com entrevistas com estudantes, educadores e oficiais da lei. Professores e alunos de dezenas de escolas dizem estar preocupados com a facilidade de obter cartões de vacina falsos. Em toda a internet, uma pequena indústria surgiu para acomodar pessoas que dizem que não serão vacinadas por motivos pessoais ou religiosos. Uma conta do Instagram com o nome de usuário Cartões de Vacinação vende cartões de vacinação Covid laminados por $25 cada. Um usuário do aplicativo de mensagens criptografadas Telegram oferece certificados de cartões de vacina Covid por até $200 cada. Pelo menos 675 faculdades e universidades agora exigem prova de vacinação Covid. O processo para confirmar a vacinação em muitas escolas pode ser tão simples quanto enviar uma foto do cartão de vacina para o portal do aluno. Os Estados Unidos, ao contrário da maioria dos países que possuem sistemas eletrônicos, estão baseando sua vacinação em um cartão de papel. E Kathy Hochul, de Nova York, vai se tornar a governadora do estado depois que Andrew Cuomo ter anunciado que renunciaria ao cargo e que vai deixar o posto em 2 semanas após a investigação do procurador-geral do estado, que descobriu que ele assediou sexualmente várias mulheres. Ela vai se tornar a primeira governadora do estado e deverá herdar um cenário político que o governador dominou por mais de uma década. Ela também vai assumir o cargo em um momento em que Nova York está lutando contra uma pandemia de coronavírus ressurgente e as consequências da saída de Andrew Cuomo. Ela diz que concordou com a decisão do governador de renunciar. Ela diz também que está preparada para assumir o cargo e se tornar a 57ª pessoa a governar o estado de Nova York. Hoje ela tem 62 anos e trabalhou lado a lado com o governador por 7 anos. Ela denunciou o suposto comportamento dele como repulsivo e ilegal. À medida que os apelos para que o governador renunciasse cresciam, ela se preparava para assumir o comando do cargo, montando uma equipe política, um indício de que vai disputar um mandato completo em 2022. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder. E olha, na semana passada, o Henrique do Vale, que mora em Nova York, ele cantou a bola aqui pra gente, falou, ó, essa é a história do Andrew Cuomo, governador de Nova York, acusado de assédio por 11 mulheres, isso vai ser um bolo, ele vai cair. Henrique, mas você tem bola de cristal, meu filho? Muito bom dia para você. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Pois é, na verdade não é muito a bola de cristal, não. O fato é que quando acontece esse tipo de coisa aqui na América, é quase certo que qualquer político ou então qualquer pessoa que tenha um cargo elevado ou numa empresa, enfim, é muito comum da gente ver essas pessoas acabarem caindo dos seus cargos, porque o assédio sexual aqui é visto de uma forma extremamente grave, né? O fato é o seguinte, que o próprio governador Andrew Cuomo, que durante muitos anos, 10 anos no poder aqui, acabou sendo acusado de assédio sexual. 11 mulheres vieram e disseram que, na verdade, ele usou de comportamento não apropriado. Inclusive, ontem, eu acompanhando, inclusive, a palestra dele, não digo a palestra, né, o comunicado dele aqui nos Estados Unidos, inclusive as cadeias, as várias grandes networks de televisão e rádio pararam justamente na cidade para poder transmitir o anúncio dele.
E foi uma surpresa para todo mundo, porque o time de advogados dele estava, assim, na tendência de que, no caso, ele fosse brigar com essas mulheres e procurar mostrar que, na verdade, tudo que elas estavam falando eram mentiras, né? Mas, em virtude do que a gente estava esperando, foi, como eu disse, uma surpresa para todo mundo. Ninguém esperava que ele fosse renunciar ao cargo. Durante o seu pronunciamento, ele pediu desculpas, né, para as mulheres, negando, inclusive, que ele havia tomado qualquer tipo de atitude que pudesse ofender essas mulheres. Como ele tem 3 filhas também, pediu desculpas às suas filhas, dizendo que, na verdade, o que aconteceu não era verdade. Ele não se tocou no caso de que o seu comportamento fosse um comportamento ofensivo, mas o fato é que, quando geralmente esse tipo de coisa acontece, dificilmente qualquer pessoa de cargo elevado consegue segurar. A gente já acompanhou, inclusive, outras pessoas, como eu disse, aqui nos Estados Unidos, a caírem por causa disso. Diga lá, Rosa. O que é comportamento inadequado em relação ao governador? O que elas acusaram o governador, por exemplo? Então, ele foi acusado de, inclusive, ter segurado o seio de uma delas. Fora esse tipo de... além de tocar nas pessoas de forma não apropriada, comentários. Então, por exemplo, aqui as pessoas têm que tomar muito cuidado de você fazer qualquer tipo de comentário, de uma certa forma, assim, até dizendo que a pessoa está bonita ou está bem vestida, esse tipo de coisa. O americano, ele é muito... reservado? Muito reservado, dependendo da região que você está aqui nos Estados Unidos. Os americanos são mais lights ou não, né? Aqui em Nova York, a gente tem muitas nacionalidades, vamos dizer assim. E eu havia comentado, inclusive, com a Zezé na semana passada, que o governador vem de origem italiana. Então, ele foi sempre muito aberto, foi muito carinhoso com as pessoas. Ele beija os homens, beija as mulheres, beija os jovens, beija os mais idosos. Então, é um tipo de comportamento comum dele. Só que as pessoas, muitas vezes, não entendem isso e veem esse tipo de comportamento de uma forma, assim, meio... exagerada e como exagerada, exatamente. Agora, a gente não sabe realmente qual foi o tipo de comportamento que ele teve e, então, assim, por causa disso, ele resolveu renunciar do cargo. O fato é o seguinte, que quando esse tipo de coisa acontece, a margem da pessoa que está sendo acusada é muito pequena de conseguir, no caso, vencer qualquer batalha jurídica. E, por causa disso, como as pessoas que vivem em Nova York, como ele é uma pessoa do governo, se ele estendesse esse processo, certamente ele iria perder e o dinheiro gasto com esse processo seria enorme. Como nós estamos em meio a uma pandemia, ele resolveu pedir para sair do cargo, né? E outra coisa muito importante, ele pedindo para sair do cargo, ele tem condições no futuro de poder tentar voltar à política novamente. Se ele sofre um impeachment, fica muito mais difícil para ele poder voltar à política. Como ele é filho de uma pessoa que foi governador do estado durante muito tempo, a família inteira dele está ligada à política, ele preferiu agir realmente dessa forma. Ele foi prudente, então, renunciando ao cargo de governador. Exatamente. Exatamente. Henrique, eu vou voltar àquela pergunta da Rose que ela fez, assim, por exemplo, como que você se comporta diante de uma mulher hoje, aí nos Estados Unidos? Você se sente oprimido? Você tem... Porque aqui, assédio entre nós é uma coisa muito clara. É alguém que fica te abordando, não importa a forma, mas com implicações sexuais e dando aquelas dicas. Aí é uma coisa, é muito menos do que isso já é tido como assédio. Exatamente. A forma que o brasileiro age, quando eu vou para o Brasil, eu me sinto uma pessoa mais livre, porque eu posso abraçar as pessoas, eu posso ser do jeito que eu sou. Aqui não, aqui qualquer ambiente de trabalho, a gente tem que ser extremamente reservado. Ou seja, a gente não pode... quando você cumprimenta, por exemplo, no meu caso, eu entro no escritório e tenho que cumprimentar uma mulher,
Eu tenho que olhar no olho da pessoa e dar a minha mão para cumprimentar. Eu não posso vir com um abraço, eu não posso vir com um beijinho, esse tipo de coisa, porque a pessoa pode ver essa atitude de uma forma completamente diferente. Eu não posso fazer nenhum tipo de elogio do cabelo da pessoa, ou de uma joia que ela estiver usando, ou de um vestido, nada. Você tem que ser totalmente profissional nesse aspecto, totalmente frio, vamos dizer assim. E esse tipo de comportamento está sendo estendido não somente no ambiente de trabalho, mas também dentro da escola. Um professor, por exemplo, não pode nunca elogiar o visual de uma menina, nada. E também do menino, porque, por exemplo, o menino pode sentir que o professor está dando em cima dele. Quer dizer, a gente está entrando numa sociedade hoje extremamente assim restrita na minha forma de ver, e isso está levando as pessoas a terem esse tipo de comportamento. Ou seja, tudo é razão para que você leve um processo, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Qualquer coisinha que você falar é questão, munição para abrir um processo jurídico. Então é por isso... Diga lá, Rose. Você sabe que outro dia, Zezé, eu estou fazendo uma aula, uma matéria numa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Que é online. E aí o professor, Zezé, ele falou que ele ficou com medo, que ele participou de uma conversa num grupo da faculdade, da universidade, e depois ele ficou com medo. Ele falou, será que eu escrevi algo que podem usar contra mim? Olha a loucura. Só que aqui no Brasil é mais por conta dessa patrulha moralista, que tem a ver com aquilo que você não pode falar que é politicamente incorreto. Nos Estados Unidos, eu acho que não é essa questão ideológica de direita, né? É uma outra questão, né, Henrique? Eu acho que difere dessa patrulha que nós estamos vivendo aqui no Brasil. É dos dois jeitos também, porque existe aqui a questão do politicamente correto, como você falou agora, e tem esse outro lado. Então, quer dizer, a gente está minado de todos os lados aqui. Então, na questão do professor, se trabalha numa escola extremamente liberal, como é o caso da minha filha mais nova, estuda numa escola em Rhode Island, e é uma escola, uma faculdade, uma grande faculdade de artes, né? Então, é uma faculdade extremamente liberal. Tanto é que, para você ter uma ideia, as pessoas lá, existem vários estudantes binários, então elas escolhem de serem chamadas pelo professor. Por exemplo, eu me chamo Henrique, tá? Só que hoje eu não quero que você, como professora, me chame de Henrique. Eu quero que você me chame hoje de Maria, tá? Então, quer dizer, imagina você entrar na sala de aula, você está me acostumado a me chamar de Henrique, só que hoje eu quero que você me chame de Maria, porque hoje eu estou naquela sensação de me achar como Maria. Você tem que respeitar o fato de eu querer hoje que você me chame de Maria. Então, o que acontece é o seguinte, se você não me chamar de Maria, eu posso chegar lá na diretoria e dizer, olha, o professor não está me entendendo e está me chamando de Henrique. Então, existe essa questão também. Tudo está virando questão de você achar uma forma de processar, de poder mexer com essa estrutura da sociedade. Eu, sinceramente, não concordo muito disso. Já conversando com a minha filha, ela disse que não tem problema nenhum, ela vê de uma forma extremamente natural com isso. É o direito dela, ou dele, no caso, de ser chamado da forma que ele ou ela quiser, né? Então, para esse grupo mais jovem, vê de uma forma totalmente diferente. Mas as pessoas mais adultas, mais velhas, no caso, têm uma certa dificuldade de poder se integrar nessa questão, entendeu? Então, a gente vê esse lado e vê também esse lado profissional. Então, você imagina uma pessoa que é binária, ela pode ter o direito dela de escolher o sexo, enfim. Mas quando ela chega num ambiente de trabalho, ela vai ter que lidar com pessoas mais velhas que ainda estão seguindo o fato de existir o homem e a mulher. Como que fica essa situação de poder trabalhar com essas pessoas? O direito dessas pessoas escolherem a forma que elas querem ser chamadas, não tem problema nenhum, no meu parecer. Se elas quiserem num dia ser homem e no dia seguinte resolver se transformar numa mulher e sofrer uma operação,
tudo bem, é problema dele ou dela. O que eu acho complicado é a gente ter que alterar todo o esquema da sociedade hoje, que não está preparada para isso, para poder acomodar esse tipo de coisas que a gente está vendo hoje em dia na sociedade. E por causa disso, a gente está vendo, né, qualquer elementinho ser um fogo, né, uma chama para algum processo de assédio sexual, ou assédio que seja, não precisa ser sexual, mas qualquer tipo de assédio. Então a gente está vendo isso em todas as áreas, como a gente acabou de falar sobre a questão do governador Andrew Cuomo aqui de Nova York. Quem é o vice dele, quem vai assumir? Na verdade, é uma mulher, né? Ela chama Kathy Hochul. Ela tem 62 anos, trabalha com ele já há 7 anos, né? E ela, inclusive, quando aconteceu a primeira mulher chegar à frente e se identificar e fazer parte desse relatório, né? Onde as outras 11 mulheres vieram à tona, ela achou o comportamento do governador repulsivo. E na primeira instância, quando aconteceu isso, ela já sabia que ele ia cair. E já começou, inclusive, a criar um time, porque ela sabia que ela ia ser colocada no poder. Lembrando que existe até uma chance dela concorrer em 2022 ao cargo do governador, né? Para ela concorrer a um período integral, vamos dizer assim, porque ela está pegando a rebarba desse mandato do governador. E, no caso, a intenção dela, com certeza, vai ser de tentar a reeleição. É a primeira governadora mulher que a gente vê na história aqui, então, assim, ela está sendo muito bem vista, vamos dizer assim, pelas mulheres aqui nos Estados Unidos. Agora, vamos ver se ela tem condição de dar conta do recado. O fato é que ela trabalhou muito tempo com o Cuomo, então eu acredito que ela vai estar seguindo mais ou menos a mesma linha dele, principalmente nessa questão da vacinação, do Covid, que a gente está vendo aí um aumento muito grande dos casos aqui nos Estados Unidos, Rose. Bom, Henrique, quero te agradecer muito, nós temos de ir embora, acabou o programa, mas foi ótima a tua entrevista. Muito obrigada, Henrique. Rose, beijo para você também. Tchau, tchau. Grande beijo, grande abraço de coração para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte